Fala, meus amigos, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Claudinilson Rocha, eu trabalho como personal trainer e hoje a gente vai aprender um pouco sobre progressão de carga. Claudinilson, o que que eu ganho quando eu faço uma progressão de carga? Pessoal, quando vocês conseguem ter o controle da progressão de carga, tu vai notar um melhor desenvolvimento no seu treino. Então, vamos pro vídeo. Bom, antes de falar sobre a progressão de carga em si, eu já vou te dizer que tudo aquilo que tu ganhou do teu treino está diretamente relacionado à qualidade e à quantidade de treino que tu fez. Isso vai se mostrar tanto em pessoas iniciantes, pessoas intermediárias e pessoas avançadas. Então, quando eu falo em carga de treinamento, guarde bem essa palavra de carga de treinamento, ou em algumas literaturas tu vai encontrar como carga de trabalho, é a mesma coisa. Ela tem que ser aumentada gradativamente, certo? E variada de acordo com as capacidades fisiológicas e psicológicas de cada indivíduo. E cada indivíduo vai ter uma tolerância de trabalho. Bora pra frente. Claudinho, tu tá falando de carga de trabalho, carga de treinamento, mas tu nem explicou o que é isso, macho. Quando eu falo em carga de trabalho, a gente tá falando na combinação de intensidade, duração e frequência de treinamento. O conceito carga de trabalho está ligado diretamente ao estresse que o indivíduo está sendo submetido. Como eu falei, ela é a combinação de intensidade, duração e frequência de treinamento, ou também a gente conhece como volume e intensidade. E esse volume e intensidade ele está dividido em dois aspectos: carga externa, a primeira é a carga externa de trabalho e a carga interna de trabalho. Carga externa, galera, simplesmente é o trabalho que está sendo feito. Por exemplo, musculação, uma corrida, um jogo de futebol, é aquela atividade em si. E a carga interna de trabalho é as ações que estão sendo diretamente relacionadas à carga externa, à atividade que está sendo realizada. Por exemplo, condicionamento físico, capacidade neuromuscular, metabolismo, entre outros. Então, mais ou menos isso. Notem essa frase. Como uma sessão de treino é insuficiente para provocar adaptações fisiológicas e psicológicas perceptíveis, geralmente recomendamos que a mesma carga de trabalho seja repetida ao longo de várias sessões, pessoal. O que que isso quer dizer? Que você tem que aplicar o mesmo treino durante um período para que você consiga provocar adaptações fisiológicas, psicológicas perceptíveis. Aqui já cai em tese aquela questão de você ficar mudando o treino direto. Você tem que ficar aplicando o mesmo treino por um determinado tempo. O que que você vai variar? Você vai variar na questão da intensidade ou do volume. Lá na frente eu vou explicar para vocês como você pode fazer isso. Mas lembre-se, você tem que aplicar o mesmo treino durante várias sessões, para que consiga provocar adaptações fisiológicas perceptíveis. Por quê? Porque uma sessão de treino é insuficiente. Acho que deu para entender, né? A galera que fica mudando o treino aí direto. E o que que acontece, Claudio, se eu mudar o treino direto? Cara, quando eu mudo o treino direto, certo? Quando eu aplico várias cargas de trabalho sem ter esse controle, vai ocasionar que vai demorar muito mais provocar adaptações fisiológicas, né, e psicológicas, e vou conseguir demorar um pouco perceber minha evolução. Bora pra frente. Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos dizer que eu tenho um aluno que ele tá treinando pra TAF, ele corre segunda, quarta e sexta, certo? E ele correu na segunda-feira 2 km em 420 minutos. Ele nunca tinha corrido na vida dele. Dito isso, na quarta-feira e na sexta-feira que ele for correr, ele tem que correr os 2.400 dentro do tempo de 20 minutos, o mesmo tempo que ele correu, beleza? Se for na musculação, se na segunda-feira é dia internacional do agachamento e a aluna foi lá com uma série clássica de musculação entre 8 a 12 repetições, com 40 quilos no total e com 45 segundos de descanso. Dentro daquela semana que ela for repetir novamente o agachamento, ela tem que fazer com o mesmo tempo de descanso, com a mesma carga, com a mesma velocidade de execução. Beleza? É mais ou menos isso. Mais pra frente eu explico melhor. Mais uma vez, vamos falar a frase.
Como uma sessão de treino é insuficiente para provocar adaptação fisiológica e psicológica perceptíveis, geralmente recomendamos que a mesma carga de trabalho seja repetida ao longo de várias sessões. Vamos para frente. Bom, quando eu estou falando em carga de treinamento ou carga de trabalho, eu já vou te dizer que ela é dividida em 3 classificações, em 3 tipos. O primeiro é carga de ganho. O que seria a carga de ganho? É algo que tu não está acostumado a fazer, tu não está no teu habitual. O que seria manutenção? É algo que tu já está acostumado a fazer, aquela mesma carga, aquela mesma intensidade, com aquele mesmo volume. E existe também a carga de destreinamento. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos puxar aqui para musculação. Vamos imaginar que eu sempre treinei, fiz o supino reto com 3 séries de 8 a 12 repetições, com 30 quilos no total. Eu sempre faço um supino reto com a mesma quilagem, com o mesmo tanto de repetições, o mesmo tempo de descanso. Eu sempre aplicando a carga de manutenção. Agora, saio daquilo que eu não estava acostumado a fazer. Eu estava acostumado a fazer com 30 quilos. Vamos dizer que eu coloquei 35 no total. Moço, eu já tô dentro da classificação de carga de treinamento de ganho, que é algo que eu não estava acostumado a fazer. Outro exemplo, vamos dizer, meu aluno de TAF, ele sempre correu 2.400 em 12 minutos. Aí vamos imaginar que eu tô lá treinando sempre 2.400 em 12 minutos, 2.400 em 12 minutos. Eu tô fazendo carga de manutenção, que eu tô aplicando ao mesmo tempo e ao mesmo volume, que é a intensidade e volume. Agora, se eu penso assim, não, eu vou correr 2.400 em 11 minutos, ou seja, eu tenho que correr mais rápido. Eu estou aplicando carga de ganho, certo? E abaixo de manutenção existe a de destreinamento. Então, quando a gente fala em carga em progressão, vocês já devem ter escutado também algo conhecido como periodização. Depois eu explico melhor para vocês o que seria uma periodização. O modelo de carga progressivo de treinamento permite uma progressiva sobrecarga que é intercalada com um período de descarga. Esse período de descarga é redução de carga. E é às vezes chamado de modelo de periodização tradicional ou clássico. Foi o que eu acabei de dizer. Existe um modelo de periodização tradicional ou clássico. Eu vou mostrar para vocês esse modelo de periodização, mas existe outros. Eu trouxe esse que fica muito mais fácil o entendimento. Outra coisa, o uso da fase de recuperação e carga de manutenção permite a regeneração, maiores adaptações fisiológicas e período de restauração psicológica. É por isso, pessoal, que tem uma frase que eu sempre uso muito com meus alunos. Você não pode treinar pesado todos os dias. Tem períodos que você aplica carga de ganho, mas também tem que ter períodos que você aplica carga de manutenção. Porque quando eu aplico carga de manutenção, vai me permitir maior regeneração, maiores adaptações fisiológicas, que é o que eu quero, o ganho de força, hipertrofia, e permitir assim restauração psicológica. Aqui, quando a gente tem semanas de treino, aplicando várias semanas de treino, a gente vai aumentando nosso nível de fadiga. Quando eu aplico a fase de recuperação ou fase de manutenção, eu baixo a intensidade e volume, eu consigo retirar esse nível de fadiga do meu corpo. Retirando esse nível de fadiga do meu corpo, vai me permitir maior regeneração e maior adaptação fisiológica, permitindo também que nas próximas semanas eu consigo trabalhar com a intensidade ainda ou com um volume muito maior do que eu já estava acostumado a fazer. Vou falar um pouco para vocês sobre periodização. Quando a gente fala em periodização, a gente tem que entender que existe 3 palavras, né? A primeira é macrociclo. O que seria um macrociclo? O macrociclo seria o planejamento geral, visando assim o maior objetivo de um período longo de treinamento. O macrociclo é o tempo de trabalho que você tem. Vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno que vai fazer um TAF, certo? Vai fazer uma prova, a gente está no mês de janeiro, ele vai fazer uma prova lá para junho e o TAF dele é no final de julho. Ele começou a treinar em janeiro. Então, o macrociclo dele seria do início do seu treino até o dia, o ápice, que é seu TAF. Existe outra palavra, dentro do macrociclo existe o que a gente chama de mesociclo. O mesociclo é uma etapa mais extensa de um período de treinamento e normalmente tem duração de 4 a 12 semanas. Então, para ficar entendido, o mesociclo seria os meses. Por exemplo, como eu falei desse meu aluno de TAF, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, que tem a duração de 4 a 12 semanas. E dentro do mesociclo existem os microciclos. Os microciclos são as menores unidades do processo de periodização, normalmente totalizando entre 1 a 4 semanas de treinamento, variando assim de acordo com as capacidades a ser trabalhada. Então, aqui os microciclos seriam as semanas. O macrociclo, o período total.
o mesociclo os meses e os micros seria as semanas. Eu trouxe esse gráfico que você vai entender como é que funciona uma periodização tradicional ou conhecida como clássica. Aqui eu trouxe esse gráfico para você que você vai entender como é que funciona. Temos um macrociclo e esse macrociclo tem 3 mesociclos, ó. 3 meses. 1, 2, 3. Temos 3 meses de trabalho. Aqui eu coloquei esse gráfico que vai nos mostrar como se fosse os microciclos. Aqui são as semanas de trabalho. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Dito isto, a gente pode perceber que temos um mesociclo, 2 mesociclos e 3 mesociclos. Cada mesociclo tem 4 microciclos. A gente pode perceber que eu também coloquei essa questão do gráfico aqui é para mostrar como se fosse a carga de trabalho que está sendo aplicada. Aqui tudo vamos imaginar que a gente está pensando em carga de ganho. Então, na primeira semana, eu vou aplicar uma carga de ganho, algo que eu não estou acostumado a fazer. Vamos dizer que a minha aluna ela faz com 40 quilos, é algo que ela não está acostumada a fazer, né? 20 quilos de cada lado. No agachamento, pensando numa série clássica de 8 a 12 repetições, com intervalo de 40 segundos de descanso. Vamos dizer que na primeira semana, toda vez que ela for fazer um agachamento, naquela semana, ela vai fazer com 40 quilos no total, porque 40 quilos eu falei que é o trabalho de ganho dela, é a fase de ganho dela, né? O cargo de treinamento de ganho. Tô dando um exemplo, que é algo que ela não está acostumada a fazer. E na segunda semana do primeiro mesociclo, eu vou aumentar ou na intensidade ou no volume. Existem várias formas de aumentar a intensidade ou volume. Uma das variáveis da intensidade da musculação é o peso, a quilagem. Vamos dizer que eu vou aumentar no peso. Vou fazer 45. Com 45 quilos. Toda vez que eu for treinar agachamento naquela semana, eu vou fazer com 45 quilos agora. E na outra semana, eu vou aumentar novamente para 50 quilos. Beleza? A gente pode perceber que a gente teve uma carga progressiva na questão da intensidade, uma variável, no caso, a quilagem. E na quarta semana, eu vou aplicar a fase de descarga, ou então, a gente conhece como manutenção ou regenerativo. A gente vai aplicar o quê, ó? Se eu estava fazendo aqui a carga de ganho, eu vou colocar abaixo dela. Vou colocar com 30 quilos, por exemplo, que é a minha carga de manutenção. Que eu sempre tive o costume de fazer com 30 quilos, 15 quilos no total, de cada lado. Vou fazer. Toda vez que eu for fazer agachamento naquela semana, eu vou fazer com 3 séries de 8 a 12, só que com 30 quilos. Por quê? Porque vai me permitir recuperar, fazer com que eu me recupere dessas 3 semanas, reduzindo assim meu nível de fadiga, proporcionando maior regeneração, e assim eu vou ter uma evolução e me proporcionar também para que eu consiga nas próximas semanas aplicar uma carga de trabalho muito maior. Por quê? Porque aqui, no segundo mesociclo, a gente já pode perceber que não começa mais com 40, com 45 quilos. Então, toda vez que eu for fazer agachamento mais uma vez naquela semana, na primeira semana do meu segundo mês, eu vou fazer com 45 quilos. Porque na outra semana eu já vou aumentar para 50. Aqui eu estou aumentando no peso para ficar mais fácil o entendimento. E na outra semana eu já vou para 55. Estou aumentando de 5 em 5, para dar um exemplo. Então podemos perceber mais uma vez que tive carga em progressão. Na outra semana, na quarta semana do segundo mês, eu vou ter que aplicar mais uma vez a descarga ou aplicar a carga de manutenção. E notem que aqui eu vou fazer com 40 quilos, pessoal. A gente já consegue ter uma evolução. E notamos também que lá na minha fase de ganho, no início, quando eu comecei minha planilha de treino, 40 quilos era o quê? Era a minha carga de ganho. Como eu evoluí, o 40 quilos se tornou minha carga de manutenção, certo? Apliquei, recuperei do nível de fadiga. Na próxima semana já consigo aplicar uma carga maior. Então aqui eu já começo com 50 quilos. Na outra semana já vou aumentar para 50 novamente. E na última já vou fazer com 60 quilos. E na outra, baixo novamente a intensidade para aplicar a carga de manutenção. E já noto que minha carga de manutenção é com 45 quilos no total. Certo? Aqui eu aumentei no peso para a gente poder entender. A gente pode perceber também a frase do Bompa se encaixa muito bem nisso. Precisamos repetir
várias sessões de treino com a mesma carga de trabalho para que consiga ter melhores adaptações fisiológicas perceptíveis. Notem que aqui na segunda semana, como eu treinei 3 vezes, perna, segunda, quarta e sexta, só aqui eu apliquei 3 sessões. Aqui eu apliquei com a mesma carga também, 45. Também 3 sessões, né? Segunda, quarta e sexta eu treino perna. Aqui também, ó, já aumentei. Aqui mais 3 sessões. Aqui já mais 3 sessões. Com o mesmo volume, mesma intensidade. Mesmo volume, mesma intensidade. Deu pra entender? Claudinho, se fosse um cara de um TAF que quer correr. Vamos lá, bora apagar aqui pra correr um cara de um TAF. Mostrar pra vocês o que seria o cara do TAF. Como é que a gente pode fazer. Ah, a gente também, eu vou dar um exemplo rapidão, se fosse no volume. Se fosse no volume, né? Meu aluno faz 3 séries com 40 quilos. Eu vou manter a intensidade, hein? Vou manter a intensidade e vou modificar só no volume. A variável do volume é o número de séries, por exemplo. Eu faço com 40 quilos, né? Como já falei, 3 séries de 8 a 12. 3 séries. Aqui eu vou fazer com 40 quilos. Na segunda semana, só que eu vou aumentar para 4 séries. E na outra eu vou fazer com 40 quilos e vou aumentar 5 séries. Tô dando um exemplo. E aqui, ó, eu baixo novamente, faço 3 séries com 30 quilos no total. Aqui na terceira, já vou fazer com 4 séries com 40 quilos. A outra, já vou aumentar para 5 séries com 40 quilos. E na outra, vou fazer 6 séries com 40 quilos. A gente pode perceber que estamos tendo evolução, uma carga em progressão. Só que a gente não está mexendo no peso, a gente está mexendo no número de séries. Então a gente está tendo a modificação da variável do volume. Vou mostrar o cara do TAF agora. Vamos lá para o cara do TAF. O cara do TAF ele tem que correr 2.400 em 12 minutos, certo? 2.400 em 12 minutos. Vamos dizer que eu fiz 2.400 em 20 minutos. Né? Minha primeira vez, fiz 2.400 em 20 minutos. E o meu aluno treina segunda, quarta e sexta. Terça e quinta ele descansa. Então, naquela semana que ele for correr, ele tem que correr os 2.400 em 20 minutos, que é a primeira semana. Aqui nessa primeira semana aqui, toda vez que ele for correr na quarta e na sexta, ele vai correr 20 minutos, dentro do tempo de 20 minutos. Na outra semana, se eu vou movimentar a variável da intensidade, porque a meta é correr em 12 minutos. Então, eu vou ter que correr mais rápido, que a variável da intensidade é o tempo. Então, na segunda semana, eu consegui baixar o tempo para 17 minutos. Então, dito isso, naquela semana, na quarta-feira que tu for correr e na sexta-feira que tu for correr novamente, tu tem que correr dentro do tempo de 17 minutos. Porque eu vou aumentar a intensidade só na terceira semana, que eu vou tentar correr mais rápido. Na segunda-feira eu fui correr lá, certo? E consegui baixar para 14 minutos. Olha. Dito isso, na quarta-feira e na sexta-feira da terceira semana eu vou correr dentro dos 14 minutos. Aí na quarta semana eu faço o quê? Eu baixo a intensidade. Porque eu quero aplicar a carga de manutenção para recuperar os níveis de fadiga dessas 3 semanas anteriores. Vamos dizer que fiz os 2.400 em 25 minutos, por exemplo. Vou botar 25 minutos aqui. Na outra semana eu já vou começar a correr com 17 minutos, os 2.400 com 17 minutos. Na outra eu vou correr mais rápido, eu já tenho que correr com 14 minutos. E na outra eu consegui bater os meus 12 minutos. Corri 12.400 em 12 minutos. Por que eu consegui? Porque apliquei várias sessões de treinamento para que consegui provocar adaptações fisiológicas e apliquei também a carga de manutenção. E aqui eu faço o que? Baixa intensidade novamente para poder recuperar. Porque na outra já vou correr com 14 minutos, os 2.400 em 14 minutos. Na outra já vou correr em 12 minutos e na outra, meu filho, eu tento correr em menos de 12. Vamos dizer que consegui fazer 11h30, por exemplo. E na outra eu baixo a intensidade novamente. Pronto. Tá aí. Uma periodizaçãozinha simples, clássica, pra galera que tá tentando trabalhar um TAF. Beleza? O que acontece de erro que a gente percebe muitas das vezes? Os alunos aqui não aplicam carga de manutenção, só pensam em ficar aumentando a intensidade. Sempre aumentar a intensidade, sempre trabalhar na fadiga, na falha. Pessoal, não é assim, pessoal. Você tem que aplicar carga de manutenção para você poder
a recuperação. Então vocês lembram do princípio da compensação? Que teu trabalho, o teu descanso tem que ser proporcional ao trabalho que foi realizado. Se você treina com a intensidade muito grande, o seu descanso também tem que ser muito grande para poder recuperar. E você ficar treinando todo tempo pesado, você não vai ter uma recuperação, beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido esse vídeo, pessoal. E lembre-se, é na dúvida que gera conhecimento. Vamos questionar tudo, hein? Valeu!